Boa noite, eu sou o pastor Raul Nogueira, você está no Focando Vidas e nós gostaríamos de dar uma breve palavra. E gostaria que você abrisse, se você estiver com a Bíblia na mão, Tiago capítulo 3. E aqui em Tiago capítulo 3, o texto realmente nos fala a respeito da língua, a respeito da fofoca, da calúnia e coisa desse tipo. Meus irmãos, versículo 1, capítulo 3, Tiago 3:1. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Ou seja, quem se aprofunda na palavra de Deus, tem a certeza que é responsável por aquilo que vai ensinar, certo? Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, ou seja, um varão maduro, capaz de refrear também todo o seu corpo. Ou seja, quem consegue, de alguma forma, impedir que a tua boca fale coisas que realmente não são de Deus, vai realmente conseguir reter todos os seus impulsos, não é? Aqueles que o levam a fazer coisas contrárias a Deus. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes, batidos em rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Então, ele está fazendo uma analogia entre duas coisas visíveis. No caso, o cavalo, que o freio vai fazer com que ele realmente obedeça, né? O corpo inteiro obedeça. E um big do navio, que realmente é controlado por um pequeniníssimo leme. Então, ele vai fazer uma analogia. Da mesma forma que esses dois tipos, seja o cavalo, seja o navio, que são visíveis, palpáveis, quando eles têm um freio, o corpo inteiro obedece, seja o cavalo obedece inteiro, e esse pequenininho leme vai também dirigir aquele enorme daquele navio, né? Então, ele vai fazer uma analogia agora. Assim também, da mesma maneira, a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Quando ele fala língua, ele está se referindo à fala. Quer dizer, a língua existe, essa língua física. Mas essa língua física, ela produz sons. Ela produz algo que nós chamamos de fala, não é? E ele diz: vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nossos corpos e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como é posta ela mesma em chama pelo inferno. Pois toda espécie de fera, de aves, de répteis, de seres marinhos se domam e têm sido domados pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Senhor Deus e Pai, que o Senhor nos use agora, que aquilo que eu vou falar seja algo
que venha da tua parte e que sirva, Senhor, para nos confrontar. É o que eu te peço em nome de Jesus. Esse pequeno momento que nós chamamos de uma breve palavra tem como alvo comentar a respeito de um assunto que está me deixando muito triste. Um servo de Deus chamado Paulo Júnior veio a público e confessou o seu pecado. E se você teve a oportunidade de ver, o pecado que ele estava colocando era a maneira intolerante, dura, inflexível, com respeito a como ele aplicava a palavra de Deus, não só na vida dele, mas na vida dos outros, inclusive dos familiares. Bem, eu não estou aqui para defendê-lo com respeito à forma que ele fazia, porque eu nunca concordei. A palavra de Deus diz que a palavra dura suscita ira, a palavra branda desvia o furor. Mas esse homem, biblicamente falando, era coerente. Eu sempre dizia, ele fala o que é certo, mas ministra de uma forma errada. Os dois extremos são difíceis. Aquele cristão que leva a vida de qualquer jeito se torna um influenciador para aqueles que querem fazer a mesma coisa, ou o outro extremo, que é super intolerante, onde ele usa a palavra de Deus como um martelo, mas não um martelo no sentido de convencimento do pecado, que quem faz isso é o Espírito Santo, mas no sentido mesmo agressivo. E quando ele veio a público, ele confessou isso. E ele, no começo, não queria aceitar, até o momento que ele disse: os meus líderes me convenceram que realmente eu estava errado, reconheço que estava errado, reconheço que eu magoei muitas pessoas, e inclusive meus familiares. Bem, isso que ele falou, quando ele iniciou dizendo que ele estava confessando os seus pecados, automaticamente já vem na mente das pessoas: cometeu adultério. Mas não era nada disso. E aí eu tenho ouvido alguns comentaristas, alguns servos de Deus falando a respeito, alguns atacando demais, outros defendendo, e outros colocando alguns pontos de vista assim contraditórios. Olha só que coisa interessante. Veio um irmão e disse o seguinte: só porque veio a esposa dele e falou que tudo que estavam falando sobre a parte sensual, a parte de fornicação ou a parte de traição, tudo isso é mentira. A esposa falou. Tudo isso é mentira. Isso esse comentarista está falando. E ele comentou que teve um irmão que estava defendendo, acho que até lá dos Estados Unidos, brasileiro, dizendo: eu também estava começando a ouvir essas pessoas falando, eu já estava cometendo o pecado de acusar. E esse irmão que estava comentando isso disse assim: só porque a esposa veio e disse que era tudo mentira, agora todas as afirmações de várias pessoas dizendo a respeito desses assuntos na área sexual cai por terra? Querido, eu fico assim meio sem o que falar. Porque ele não dá realmente uma resposta, ele não dá uma solução correta. Por quê? Porque ele estava dizendo que, dando a entender que a esposa não deveria ter vindo e falado. Ora, se a esposa vem e fala, ele comenta que isso que ela fez
foi só passar a mão na cabeça do marido, sendo que ela, esposa traída, seria a última a querer defender o marido, se isso fosse verdade. E ao mesmo tempo ele diz: existe aí muitas pessoas bem fundamentadas no que está falando. Quem falou isso para você? Quem disse que essas pessoas estão falando de uma forma correta? Porque a pregação dele pode ter incomodado muita gente, mesmo que estava ministrando de uma forma dura, mas a palavra pode ter incomodado muita gente, que ficou realmente odiando ele, porque ele não faz média. A forma como ele prega, eu não concordo, mas o que ele prega é a verdade, mesmo ele não usando a forma certa. Se a mulher não vem e não fala nada, então todo mundo vai achar que realmente ele cometeu adultério e todas essas coisas. Então, queridos, a minha sugestão que eu dei para ele, mas eu acho que ele nem vai ler, é que antes dele ficar acreditando nessas outras bocas do inferno, primeiro que ele vá aos líderes da igreja, mesmo, não é ouvir falar. Vá nos líderes dessa igreja, conversa com ele. Olha, o pastor Paulo Júnior, ele veio ao público e falou isso. É isso mesmo ou ele está escondendo adultério, coisa parecida? Então, ouça o que os líderes dele vão falar. E também, se possível, vá lá e converse com a esposa mesmo. Ele só ouviu dizer. Não, vai e converse com ela. Tenha coragem de fazer isso. Porque antes de eu dar a minha opinião, se o pastor Paulo fez ou não fez aquilo que os outros estão falando, a primeira coisa que eu faria se eu tivesse que fazer isso, tivesse que falar o que esse irmão, eu acho que é pastor, falou, eu simplesmente falo: peraí, deixa eu ver o outro lado, vamos conversar com aquela pessoa que é responsável por ele. Se eles disserem não, o que o Paulo Júnior falou é só aquilo mesmo, calem-se, chega, para com isso, porque isso está fazendo as coisas correrem e as calúnias vão aumentando. Converse com a esposa, vê o que ela fala. Depois que você, meu querido pastor, que eu até te admiro, depois que você conversou com os dois, tanto os líderes quanto a esposa, e se você ouvir que o que ele falou não é verdade, realmente tem essa parte de adultério, aí tudo bem. Aí você pode dizer: eu conversei com os líderes do Paulo Júnior e eles me falaram que ele omitiu. Mas esses líderes disserem: não. O que ele falou é a verdade. Cale-se, chega de ficar usando a mídia para ficar divulgando e falando e ganhando aí as suas visões. Então, eu tenho muita pena, porque crentes estão agindo pior que incrédulo. Eu me envergonho disso. Me envergonho. A mídia, o mundo inteiro está ouvindo cristãos brigando. Aí ele vem e fala: não, as pessoas querem abafar. Peraí, quer abafar o quê? Eu não quero abafar nada. Se o Paulo Júnior realmente cometeu esses pecados, eu vou orar por ele para que ele se arrependa. Mas não vou ficar fazendo, tampando, achando: não era bem isso. Não, se ele fez, ele tem que se arrepender. E eu vou estar orando por ele. Mas se ele não fez, parem de fazer calúnia, só para ganhar mais e mais pessoas assistindo os seus programas. Isso é que eu tinha que falar, e tenha uma ótima noite.